Você sabe o que é osteopatia? No programa de hoje, nós vamos falar com um profissional super gabaritado desse tratamento que é eficiente, principalmente para as pessoas com mais de 60 anos. Não saia daí. E para falar sobre isso, eu converso hoje com o Dr. Felipe Matuzzi Teixeira, fisioterapeuta, osteopata DO pela Escola de Madrid, professor da Universidade de Brasília no curso de fisioterapia e professor convidado da Escola de Madrid. Felipe, obrigada pela participação no programa. Obrigado pelo convite. Adoro conversar com amigos. Acho que eu fico também. mais à vontade, mas também fico tensa às vezes de estar falando alguma coisa que não é. Mas vamos falar um pouquinho então da sua especialidade, que traz um pouco desse trabalho com o paciente, né? E essa especialidade nova que é a osteopatia. O que é a osteopatia para as pessoas que estão nos assistindo entenderem e, à medida que o programa foi evoluindo, conseguirem, às vezes, encontrar nessa nova especialidade, não sei se tão nova assim, você vai nos explicar, um tratamento que seja eficaz para elas dentro do que elas possam estar sentindo. Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. A osteopatia, na verdade, ela foi idealizada pelo Dr. Andrew Taylor Still em 1874, nos Estados Unidos. Ano passado comemoramos 140 anos de osteopatia no mundo. Não é antigo. Né? Já tem bastante tempo. No Brasil, as primeiras escolas começaram mais ou menos 20 a 25 anos, né? Principalmente trazida pelos europeus, para formar os primeiros fisioterapeutas osteopatas. A osteopatia é um sistema de tratamento com metodologia e filosofia própria, que ela enxerga o paciente como um todo, ou seja, não existe um osteopata especialista em alguma coisa. Ele é osteopata, ele tem que atender tudo. E no que concerne os atendimentos de osteopatia, basicamente a gente atende os problemas musculoesqueléticos, viscerais e cranianos, em toda a sua esfera. Então, numa única sessão de osteopatia, você pode ter abordagem nas vísceras, ou seja, nos órgãos, no sistema musculoesquelético ou mesmo no crânio. E quem é o osteopata? Ele tem que ter uma formação nível superior? O fisioterapeuta é o único profissional de nível superior que pode fazer? Como é que funciona? Então, no Brasil, a regulamentação é pela fisioterapia. A Organização Mundial de Saúde recomenda 2 tipos de profissional osteopata. Primeiro é a formação em osteopatia numa universidade, como em alguns países tem, por exemplo, na Inglaterra. No Brasil, é a cargo do fisioterapeuta, que é a formação tipo 2, que a gente chama. Ou seja, ele tem uma formação base de anatomia, fisiologia, toda a clínica, né, de 5 anos, e o curso de osteopatia de mais 1.000 horas, pelo menos, num tempo de estabilização de pelo menos 4 anos. O meu foi de 6 anos. Eita. Eu fiz mais 6 anos de curso de osteopatia para a gente poder ter um conhecimento bem razoável para atender os pacientes. Uma nova graduação, né? É bem pior. É verdade. Doutor, e como é que funciona, então, a osteopatia voltada para o paciente? Quem é a pessoa que pode procurar esse tratamento? Muito bem, a osteopatia ela é indicada desde o recém-nascido até o idoso, né? Então, no recém-nascido a gente basicamente vai trabalhar as sequelas relacionadas ao trauma do parto. A criança quando nasce, muitas das vezes tem alterações do crânio, malformações que não voltam depois do parto. Então o osteopata vai lá e vai tentar dar mobilidade para essa região. Então, de uma forma geral, o osteopata ele busca dar uma maior mobilidade aos tecidos do corpo. Tudo é feito através de manipulação. Isso. As técnicas são feitas de forma manual, né? Então existem várias técnicas. As mais famosas são as técnicas de alta velocidade, os thrusts, que dá aquele estalido, né? Famoso. Mas existem inúmeras técnicas mais suaves, dependendo do paciente. E qual que é a indicação quando a gente pensa na terceira idade? As pessoas que já têm mais de 60 anos, o que geralmente elas apresentam para buscar na osteopatia a solução para um problema? Muito bem. Para a terceira idade, a gente entende da seguinte forma.
O corpo, ao longo dos anos, ele vai sofrendo uma série de traumas, seja traumas físicos, traumas relacionados a problemas emocionais, seja traumas relacionados a doenças. Por exemplo, a pessoa já teve uma pneumonia, né? Isso gera um trauma no corpo e o corpo precisa se adaptar a isso. Então, muitos desses traumas, eles geram pequenas sequelas de alteração no movimento. Essa soma de perda de movimentos ao longo dos anos vai fazendo com que o corpo tenha dificuldade de se adaptar. Essa dificuldade de adaptação começa a forçar algumas estruturas. E, normalmente, as estruturas mais comprometidas nisso é a coluna. E como é que, porque aí me gerou uma curiosidade, como é que uma pneumonia anterior, no passado, complica, de repente, a parte motora do movimento? Qual que é a relação entre essas estruturas? Muito bem. Toda vez que você respira, inspira e solta o ar, o pulmão precisa fazer um movimento cilíndrico, rotação interna e externa, que a gente chama, né, tecnicamente. Então, para você girar o tronco, fazer qualquer movimento com o pescoço, com o tórax, esse pulmão precisa acompanhar esse movimento. Então, quando você tem uma pneumonia, os tecidos que envolvem o pulmão, das pleuras, ele fica assim, com uma dificuldade de mobilidade por conta disso. Houve né? um comprometimento durante aquele processo. Exatamente. E aí é como se ele ficasse cicatrizado, duro. Isso, exatamente. Ele tem então uma pequena cicatriz no local e tem essa dificuldade. Não quer dizer que ele não vai respirar adequadamente, porque são coisas diferentes. Então isso passa a forçar demais a coluna. Normalmente a gente entende que o corpo tem que integrar tudo. E as pessoas, quando chegam com dor nas costas, muitas vezes no consultório, né, dos osteopatas, elas acham estranho quando o osteopata tem que mexer no órgão, porque elas estão acostumadas a ter que mexer no local onde dói. Isso é um grande diferencial, né? Você tentar achar a causa do problema, né, e pro osteopata, sob o ponto de vista da mobilidade. Então, para essas pessoas com mais de 60 anos, complicações às vezes relacionadas a algum órgão, uma pneumonia foi o exemplo, e o que mais que elas podem apresentar? Para as pessoas às vezes que estão nos assistindo, que já tiveram algum problema desse tipo, consiga se encontrar no que nós estamos falando aqui. Muito bem, é bem simples na verdade. A gente recomenda a osteopatia normalmente para quem já teve alguns traumas. Tá? O que eu quero dizer com trauma? Vamos lá alguns para exemplificar. Né? Primeiro, acidente de carro. Qualquer acidente de carro que você teve, ele pode gerar fixações na coluna cervical, torácica e em alguns órgãos. Então, isso ao longo dos anos pode ir minando a saúde da pessoa. Quedas. Algumas quedas sentadas, quedas que caem com o bumbum no chão mesmo, quedas num pé só, isso Mesmo tudo. que não tenha fraturado nada. Exato, aí é que está o segredo, porque às vezes quando não fratura, o paciente acha que não tem nada, e ele tem. Aí ele vai ter o que nós chamamos de disfunção de mobilidade, ou hipomobilidade. Essas áreas param de mexer, e aí começa a sobrecarregar outras. Eu sempre dou um exemplo assim, é como se tivesse 10 pessoas remando no barco. Aí deu trauma, 4 pararam de remar. Só que o barco tem que remar ainda na mesma velocidade. Ou seja, esses 6 que sobraram vão ser sobrecarregados e neles vão aparecer a dor. Olha. Só que qual que é o problema? A gente trata esses caras que estão com dor. E não botamos para mexer os 4 que pararam. O osteopata pensa assim, ele vai olhar e falar, olha, quem não está mexendo? Essas 4 estruturas, vou colocar para mexer, aí vou aguardar. Para reequilibrar. Isso, aí eu vou aguardar o corpo se recuperar. Porque o osteopata, ele também entende que quem faz a cura é o próprio corpo. A gente só dá um empurrãozinho, literalmente. Olha que legal. E quando a gente pensa assim, nesse exemplo que foi dado e no que foi falado, o paciente que procura a osteopatia, ele tem que necessariamente estar sentindo uma dor ou um incômodo, uma restrição para realizar alguma coisa? Ou não? Pode ser preventivo isso? Pode ser preventivo. Isso é uma cultura interessante se a gente explicar. Normalmente as pessoas procuram osteopata porque tem dor. E o médico, de uma forma geral, e os profissionais da saúde, né? A pessoa só vai exato, atrás quando só está vai se quando tem dor. incomodando. Exato. Mas eu sempre recomendo assim, quando vão os primeiros pacientes serem atendidos, a gente fala, olha,
você, normalmente, quando tiver algum trauma, né, ou depois de uma doença, por exemplo, tive um episódio de gastrite, ou né, dores de cabeça, traumas no crânio. A condição normalmente você tem que emocional ver. foi falada também, né? Isso. Você comentou. Nessa idade, enfim, com o avançar da idade, com o envelhecimento, existem traumas que às vezes são inevitáveis, né? A ausência dos filhos, ou às vezes o companheiro, né, que se vai, enfim, situações que a pessoa vai ter que lidar, especialmente nesse momento. Isso pode gerar também essas complicações? Pode sim. Normalmente a gente fala que as emoções são gatilhos dos problemas. É como se tivesse uma conexão bem próxima entre essas duas coisas. Então, por exemplo, quando o idoso às vezes recebe uma notícia ruim, às vezes o corpo dele não aguenta a notícia. Isso é muito comum, né? Os filhos, não fala para o papai que a mamãe está internada. Coisas desse tipo. Por quê? Porque o corpo não está preparado àquela notícia. Então, ele não está se adaptando bem. A ideia de fazer um tratamento osteopático no idoso é, aos poucos, ir dando mais mobilidade, que o idoso vai perdendo essa flexibilidade ao longo dos anos. E isso vai deixando o corpo dele um pouco mais adaptável. Então, ele não precisa, né, ser poupado de algumas notícias, ele vai conseguir, né, o corpo dele vai conseguir aguentar isso. Claro, isso varia de pessoa a pessoa, mas a ideia é que a gente tenha essa capacidade de adaptação aumentada. E só um exemplo para a gente finalizar esse bloco, de uma condição emocional virando alguma alteração física. Como é que eu posso, através de um trauma, de uma dor, né, emocional muito forte, desenvolver problemas físicos? Qual que é a relação que o corpo faz? Existe inúmeras relações, isso entra um pouco na psicossomática, né? A osteopatia não estuda isso diretamente, mas a gente tem uma relação. Então, normalmente, os problemas musculoesqueléticos, os sintomas, né, que vêm no corpo... Uma dor que aparece pós-trauma. Exato, ele pode ter relação com algum componente emocional. O mais comum dos problemas musculoesqueléticos é a pessoa se sentir desvalorizada. A desvalorização da pessoa normalmente traz sintomas musculoesqueléticos. Aí, a depender do tipo, com quem, quando, como, vai ser em uma parte diferente do corpo, mas sempre musculoesquelético. E vocês conseguem, através da avaliação, entender que aquele problema físico, enfim, está relacionado com a condição emocional naquela hora? Sim, ele pode ter relação, sim. Nós não somos psicólogos para tratar isso, normalmente encaminhamos, né, para um profissional adequado, às vezes, para estar ajudando nesse processo. Mas, como a gente fala, a ideia da osteopatia, no sentido do contexto geral, é tratar corpo, mente e espírito. Nada pode ficar de fora. Legal. Doutor, obrigada. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta conversando sobre osteopatia com o fisioterapeuta e osteopata, Dr. Felipe Amatuzzi Teixeira. Doutor, ficamos devendo então para esse bloco o tratamento em si. Como é que a osteopatia atua com o paciente? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria voltar um pouquinho só no que eu achei interessante do bloco anterior, em relação à parte emocional virando uma complicação, às vezes, física.
Porque o trauma virar uma complicação física, às vezes é mais fácil da gente entender, né? Uma queda, um acidente de carro. Eu posso ter alterações físicas em pessoas, às vezes, que são mais estressadas ou mais nervosas. E o contrário também, naquela pessoa que às vezes é mais tranquila. Existe uma diferença? Quem a pode apresentar mais ou menos? Ou isso não tem relação? Porque o trauma emocional já foi colocado. E o comportamento, a personalidade? É isso que eu quero entender. A pessoa, às vezes, mais agitada, mais nervosa, rancorosa. Essas complicaçõezinhas, elas podem trazer para a gente algumas alterações físicas? Pode. É bem simples a gente entender isso. Imagina que você ficou nervoso com alguma situação. Às vezes a pessoa calma, mas ficou nervoso por alguma situação. Você vai ver que seu batimento cardíaco aumenta, né? O corpo dá sinal, o corpo né? dá os sinais. Então, nas pessoas que são mais estressadas, elas ativam mais o sistema nervoso simpático, aquele que prepara o corpo para a luta ou fuga. Então, você aumenta o tônus dos músculos, né? Você faz com que o sangue deixe de ir para os órgãos e passe a ir para os músculos, né? Então, o funcionamento visceral acaba ficando problemático. Então, são aquelas pessoas que, por exemplo, têm pressão alta, tem frequência cardíaca elevada, começa a desenvolver diabetes, aí tem problemas de constipação intestinal, o intestino fica preso e às vezes pode ter até problemas sexuais. No homem, ejaculação precoce, dificuldade de ereção e na mulher, frigidez. Então isso tudo está dentro da mesma linha. Vai tudo sendo desencadeado assim. Exato, que o corpo ele tem uma reação global. Agora, a pessoa que é o contrário, como você tinha comentado, mais depressiva, é aquela pessoa que tem o parasimpático aumentado, que é quando o corpo prepara a gente para o descanso e para a digestão. Só para as pessoas saberem, é quando você come e dá aquela leseira, aquele sono. Aí é o seu sistema Parasimpático atuando. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o sangue e jogar para os órgãos, favorecer o funcionamento das vísceras. E vai mandar você ficar quietinho. Quando falava no tempo antigo para não comer e ir para o mar, ou não comer e não fazer atividade física, estavam corretos, porque você tem que comer e ficar quieto, para o corpo poder fazer essa digestão. Então isso está associado em pessoas que são depressivas, então elas vão ter dificuldade de sair do lugar, dificuldade de fazer as coisas, né? Então, na verdade, você tem que, por exemplo, no idoso, tentar somar todas essas informações juntos, né? Para fazer uma boa avaliação, uma anamnese. Que é como a gente começa o tratamento da osteopatia. Começamos assim. Então, vamos já introduzir esse assunto. Nesse tratamento, é feita uma avaliação, então, muito criteriosa. Isso. E depois dessa avaliação, como é que é a abordagem nesse paciente? Tá. É o tato? É uma manipulação? O que o osteopata faz? Tá. Bom, acho que a primeira coisa, assim, para as pessoas entenderem uma consulta de osteopatia, a pessoa chega, senta e a gente conversa muito. Na primeira consulta temos que conversar muito. Nós vamos perguntar tudo para a pessoa, né? E normalmente a gente tenta marcar os tempos dessas coisas. Então vamos perguntar como é a dor, características, as queixas principais, anotar isso tudo. Em seguida vamos tentar anotar coisas que podem apresentar relação. Então normalmente dividimos em questões de trauma. Trauma, quando a gente fala aqui, não quer dizer que a pessoa quebrou alguma coisa. São batidas mais fortes, queda de escada, os acidentes de carro, essas coisas a gente já explicou. Vamos anotar isso e quando houve esse evento, para ver se apresenta relação com o início de alguma dor. Os problemas viscerais, as doenças que a pessoa já teve. E uma coisa assim, primordial para os osteopatas são as cicatrizes e as cirurgias. Quem já fez muita cirurgia, ele faz com que o corpo tenha a maior dificuldade daquela adaptação que a gente vem comentando. E nos idosos é muito comum, principalmente nas mulheres retirada de útero, as mulheres que já fizeram várias cesáreas, por exemplo, isso tudo vai minando aquela área e dificultando a adaptação. Então nós temos que anotar isso tudo.
para a gente poder tentar entender onde nós vamos avaliar ou o que está acontecendo com o paciente. Então, a osteopatia, normalmente eu falo para as pessoas que ela não sai com um diagnóstico. Ó, você tem a doença tal. Ela sai com uma cadeia de problemas. A gente chama de cadeia lesional, termo técnico, ou seja, ela começou com um problema aqui, somado a este, então isso tudo explica esse problema, isso explica esse, isso explica esse. Então a ideia é ter realmente uma aula a respeito do que aconteceu com a pessoa. E ela vai se encontrando dentro daquilo que Normalmente, vai sim. sendo colocado. Fala realmente isso. É muito engraçado, porque às vezes você fala assim, olha, possivelmente você já bateu essa área. E realmente aconteceu. Aí ela fala que não lembra. Às vezes na outra sessão ela fala, olha, realmente eu bati. Eu fui conversar com meu esposo, né, com meu filho, e eu lembrei que eu bati essa área. Então, nada pode escapar desse olhar assim bem criterioso de tudo que acontece. Essa é a primeira etapa. Isso dentro da consulta, digamos assim. Em seguida, a gente vai para o exame físico, né? O exame físico, normalmente o paciente vai ficar em pé, né, com pouca roupa, para a gente poder avaliar toda a postura dele, verificar as compensações, né, ver se está com o ombro muito caído, se está com a coluna torta, se está com uma perna mais comprida que a outra, se o corpo está torcido, enfim, todas essas situações. Em seguida, a gente vai identificar isso, né, e também anotar tudo. Em seguida, a gente parte para o exame físico de palpação e testes especiais. A gente tem que tentar entender se esse paciente não tem uma patologia mais grave também. Então, isso aí é importantíssimo para o osteopata. Por isso que a formação demora, porque nós somos profissionais de primeiro contato, ou seja, a pessoa vai lá, muitas vezes, sem ir ao médico. Então, quando ele chega lá, eu preciso saber se aquela dor não é algo mais grave. Se for algo mais grave, nós não mexemos e encaminhamos diretamente para o médico, para fazer os exames e tomar todas as providências. Então, isso é importantíssimo falar. Pessoas com câncer, uma artrite reumatoide severa. Que às vezes ainda não descobriu. Que ainda não descobriu. Mas que está com sintomas achando que é só físico. Exato. Então, assim, né, normalmente aquela pessoa que tem dificuldade no sono, perdeu peso muito rápido, não tem fome, cansaço, né, acorda de noite e não consegue dormir. Essa pessoa é uma pessoa que a gente tem que ter cuidado. Se ela não tiver passado pelo médico, a gente tem que caminhar, fazer algum exame de imagem, ver se está tudo bem. Olha que interessante. Então a gente precisa ter esse cuidado. É o que na literatura a gente chama de red flags, as bandeiras vermelhas, né, proposto pela Organização Mundial de Saúde, que vários profissionais de saúde utilizam como problemas mais graves. Então a gente não pode mexer, encaminha para um médico para tentar fazer esse diagnóstico direitinho. E essas sessões demoram, doutor? Assim, não. Quanto tempo ou quantas sessões às vezes são necessárias em média? Tudo isso que a gente comentou, né, de toda essa anamnese, mais esse início do exame físico, e aí a gente segue na palpação, tentando identificar as áreas de pouca mobilidade. Então nós vamos pegar a coluna, movimentar para um lado, para o outro, né? Isso causa dor? Normalmente não. Tirar uma curiosidade, às vezes, da pessoa falar... Normalmente não. Às vezes, em alguns casos que está muito bloqueado e precisa mexer algum ponto, às vezes aquilo pode causar um desconforto, mas que as pessoas normalmente falam, essa é uma dor boa, parece estar mexendo no ponto que eu preciso. E que depois vai aliviar, né? Exato. É muito comum isso. Então, normalmente nessa primeira consulta, a gente já faz essa avaliação dos pontos que estão pouco móveis, lembrando aquela história lá do barco, né? Achar aquelas pontos que movimentam menos e, de forma manual, vamos tentar colocar isso para movimentar. Aí pode ser com técnica de manipulação, que dá aqueles estalidos, pode ser com técnicas mais suaves, né? Normalmente no idoso nós usamos mais essas, porque às vezes tem um processo de osteoporose junto. Não quer dizer que não possa fazer osteopatia. A gente tem que ter cuidado nessas manipulações, apenas isso. Por isso que a formação tem que ser muito extensa. O profissional tem que ser... Ele tem que ser muito qualificado, excelente, porque isso pode causar transtorno, sim. Então, tem que ser pessoas gabaritadas para fazer. Na hora de escolher o profissional. Exatamente. Então, a ideia é que nessa primeira consulta a gente consiga já
tirar esses pontos principais de hipomobilidade, dando mobilidade, e muitas das vezes o paciente já sai melhor. Doutor, existe? O programa já desculpa, tá... isso dura em torno de 1 hora, essa primeira. Ah, tá. Tá? Que foi a sua pergunta. Foi, verdade. Isso, dura em torno de 1 hora. Existe, o programa já está quase finalizando, mas me surgiu uma curiosidade. Existem pessoas que não vão apresentar problema nenhum? Existe isso? Difícil. Aquela pessoa que não teve, durante o processo da vida dela, às vezes fez o exercício certo, se alimentou de forma correta. Isso é garantia de que no futuro ela não vai precisar de um osteopata porque ela não tem nada que ficou de resquício? Olha, ou é raro e não tem essa ligação? Olha, porque o corpo vai sentir em algum momento. Bom, eu entendo da seguinte forma: existem pessoas que estão bem adaptadas ou mal adaptadas. As pessoas que normalmente não têm uma indicação muito formal a fazer osteopatia como tratamento, essas pessoas estão bem adaptadas. Não quer dizer que ela tem algum problema. Ela está adaptada a uma situação. Que aqueles Agora, 6 remadores ali estão segurando... Estão segurando a onda e indo e vão embora. Entendi. À medida que você se alimenta bem, você tem uma atividade física adequada durante o dia, né? E principalmente que você tem assim uma condição emocional boa. Que você gosta de viver, que você é uma pessoa de bem com a vida, que você é aquela pessoa assim que, sabe, otimista, que gosta de viver mesmo, que leva a vida dessa forma. Normalmente essas pessoas, elas têm menos problemas e quando tem, elas respondem mais rápido. Às vezes, a fazer o tratamento é 1, 2 sessões e acabou. Pronto. É bem interessante. Isso eu ia perguntar, que o número de sessões vai depender... Depende de cada pessoa. Então, cada pessoa vai ter um número, às vezes 1, às vezes 2. Para finalizar, eu sempre peço para o meu convidado, às vezes, dar um recado para quem está nos assistindo. Em relação ao que foi colocado, né? Então, nós começamos até a conversar um pouco sobre isso agora, né? A forma de vida, o jeito que a pessoa leva a vida vai influenciar, às vezes, no que o corpo dela vai trazer de bom ou de ruim. O que você tem para falar para essas pessoas em relação a esse cuidado com o corpo? Bem rapidinho, para a gente finalizar com um recado do profissional de qualidade e excelência. De forma geral, o que o Steele, que é quem começou tudo isso, falava, é o seguinte: cuide bem do corpo, né? E aí as orientações gerais, da mente e do espírito. Tudo que fizer bem para sua mente, para o seu espírito, teu corpo vai agradecer. Simples assim. Simples, é só a gente correr atrás. É isso aí. Doutor, obrigada. Obrigado você pela pelo participação. convite. As pessoas que têm interesse em saber um pouco mais, então, elas podem entrar em algum site e a gente coloca rapidinho aqui embaixo para finalizar. Olha, tem o site da Escola de Madrid, né? www.osteopatiamadrid.com.br, que é o principal curso de formação dos osteopatas no Brasil. Lá tem informações sobre o que é osteopatia e tem links de vários profissionais que atendem no país inteiro aí com esse gabarito de atender de forma adequada as pessoas. Para as pessoas que estão, às vezes, interessadas em buscar o profissional, vai conseguir. Exatamente. Obrigada. Por nada. O Depois do Jeans fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá.